Trata-se este assunto de um tema de importância sumária, tanto que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec dedicou um capítulo inteiro a esse tema. É o capítulo 5, que tem apenas um item, que é o 222. Então, para que nós entendamos um pouco sobre algumas considerações a respeito da pluralidade das existências, é preciso que nós remontemos aos tempos mais imemoriais da humanidade. Então, hoje nós temos este conhecimento trazido pelos Espíritos, mas ele foi se instalando, digamos assim, ao longo do tempo, de uma forma incipiente. Ele foi sendo colocado como todo grande princípio, como toda grande ideia tem o seu nascedouro. E aí nós vamos nos reportar àquilo que os antigos filósofos indianos, assim como os meios egípcios, deram de empréstimo, por assim dizer, a Pitágoras. E, à época, o que hoje nós tratamos como pluralidade das existências trazida pela reencarnação, esse germe primitivo era trazido através da metempsicose. E o que é a metempsicose? Trata-se da transmigração das almas. Só que, à época, a crença era de que as almas transmigravam do homem para os animais e dos animais para o homem. Então, a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer, porque no nascedouro, as pessoas, por falta de conhecimento mesmo, acreditavam desta forma. Mas como tudo está sujeito à lei do progresso, esta lei progressiva veio nos trazer a convicção e a certeza de que realmente ocorre a transmigração das almas. Só que isso dá-se no próprio homem. Não existe alma transmigrando de homem para animais ou vice-versa. A transmigração seria a transferência, o transporte, digamos assim. E isto é a reencarnação para nós. O nosso espírito, para que nós possamos entender, é necessário que talvez nos coloquemos numa situação de neutralidade. Porque das duas coisas, a alma, ela tem diversas existências, a pluralidade, ou ela apresenta a característica de unicidade. Não há como fugir de nós optarmos por uma dessas hipóteses. E se nós formos pensar que existe a unicidade da alma, basta que raciocinemos e essa teoria ela será refutada. Porque se nós optarmos por isso, nós vamos estar aderindo à corrente que diz que apenas no momento do nascimento é que há o surgimento da alma. E se as coisas se processassem desta forma, várias questões, inúmeros problemas não teriam solução, não teriam explicação. Não há filosofia ou teosofia que possa responder a determinadas indagações. Porque se de fato ocorresse dessa forma, na hora do nascimento físico que nós falamos, ocorre o nascimento da alma. Se fosse desta forma, como nós iríamos justificar que, por exemplo, existem crianças que em tenra idade já demonstram aptidões extremamente versáteis para esta ou para aquela arte, para este tipo ou aquele tipo de ciência? Se o momento do nascimento, da criação da alma, deu-se quando do nascimento biológico, físico, como nós explicaríamos essas diferenças, não é? Por que uma criança que só tem 3 anos, às vezes ela é capaz de resolver
operações matemáticas, aritméticas, que nenhum de nós aqui sequer tem a capacidade de entender, não é nem de resolver, nós não conseguimos sequer entender. Então, se fosse dessa forma, onde estaria a justiça de Deus, não é? Por que que ele criou a uns extremamente dotados e a outros que, se comparados a estas dotações extremas, apresentariam um grau de mediocridade e de inferioridade? Então, isso não casa, isso não condiz com Deus, que é extremamente justo, bom e misericordioso. Isso contraria a justiça divina. Então, basta um desses argumentos para já fazer com que nós venhamos a aderir à pluralidade das existências. Então é preciso que nós lancemos um olhar sobre o passado para que entendamos a nossa posição atual. E se falamos sobre um passado do espírito, é porque ele não nasce no momento do nascimento físico, existe uma anterioridade. E da mesma forma, nós precisamos nos reportar ao futuro. E vamos utilizar o mesmo exemplo das crianças. Da mesma forma que nós temos crianças em tenra idade, extremamente, vamos dizer, excepcionalmente inteligentes, né? Nós vamos ter crianças que em tenra idade morrem, falecem, perdem o corpo físico. Então, a estes espíritos, se nós fôssemos considerar, né, nascidos e vivendo uma só existência, o que diríamos com relação ao futuro desses espíritos, né? Se não lhes foi oportunidade, pelo pouco tempo que tiveram na existência a qual nos referimos, eles não tiveram oportunidade de praticar o bem, tampouco praticaram o mal. Então, com relação aos gozos futuros, às penas futuras, né, na doutrina de céu, de inferno, qual seria a destinação desses espíritos? Não fizeram o bem, não fizeram o mal. Se não fizeram o mal, não poderão estar condenados ao sofrimento eterno por não terem praticado o bem. Mas também não praticaram o mal, perdão. Mas também não praticaram o bem. E se não o fizeram, eles não poderão estar no grupo dos eleitos, né? Porque também Deus não seria justo, porque Ele permitiria a uns que não passaram pelas tribulações da vida, né, que não tiveram obstaculados os seus desejos, as suas paixões, nada, e vão viver a beatitude eterna. Então, a reencarnação, como é nos colocada pelos Espíritos, ela é extremamente simples, é raciocinada, ela é, digamos assim, é lógica, ela traduz a justiça divina, ela é baseada na imortalidade da alma, porque Deus nos criou a todos, simples e ignorantes, então somos todos iguais no ponto de origem, assim como na destinação, no final. Deus nos criou a todos, simples e ignorantes com relação ao conhecimento, e as existências que nos são permitidas, né, é exatamente para que nós possamos nos encher de conteúdos. Nós nascemos como um arquivo vazio, né? Não podemos explicar tantas coisas porque não temos a condição mesmo de entender, mas da mesma forma que fomos criados assim, estamos fadados também pela vontade de Deus à perfeição. Então chegaremos todos ao mesmo ponto final, uns mais e outros menos. Então Deus não criou homens diferentes. Nós é que, de acordo com as existências sucessivas, vamos nos diferenciando no sentido de que chegaremos ao fim para o qual Ele nos criou, uns mais rápido, outros menos rápido. E as existências sucessivas funcionam para o nosso espírito, para a nossa alma, da mesma forma que a contagem cronológica dos anos funcionam para a vida do corpo. Então, há aqueles, né, que são, em tese, criados, né? Nascemos, crescemos, né? Reproduzimos. Essa é a regra, sabemos que temos as exceções. Mas se somos feitos todos desta forma, assim viveremos, quer acreditemos, quer não acreditemos na pluralidade das existências, ela existe, nós as vivenciaremos.
E o que nos diferencia, o que faz com que caia por terra essas desigualdades aparentes, é exatamente o quanto cada um de nós já viveu, o quanto cada um de nós está distante do início. Quanto mais distantes estivermos da nossa origem, mais crescidos espiritualmente estaremos. Então, a nossa destinação, pela infinita bondade e misericórdia de Deus, é a perfeição. E nós só a atingiremos através da pluralidade das existências. Então, devemos agradecer a Deus, a oportunidade bendita. Se fizemos mal, temos a oportunidade de refazer a nossa trajetória de forma melhor, melhor e melhor. Vamos nos aprimorando até que estejamos perfeitos e não necessitemos mais estarmos neste plano reencarnando. E aí é um outro estágio, o qual nós aspiramos, sabemos que existe, mas ainda não vivenciamos, mas é só uma questão de tempo. Então, nós vamos agradecer a Deus, vamos fechar os nossos olhos, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, nos instruindo, nos amando em Cristo Jesus. E pedimos, Senhor, que a noite de hoje possa nos trazer ensinamentos, os quais possam contribuir para a nossa maturidade espiritual, a fim de que saiamos deste estado de crianças espirituais e atinjamos a madureza. Assim, neste clima de amor, de harmonia e ansiosos pelo conhecimento, nós passamos a palavra à nossa irmã Carla para que profira a sua palestra da noite de hoje. Que assim seja. Muito boa noite a todos e a todas. O tema de hoje é um tema que fala sobre o processo da educação das crianças e dos adolescentes. E eu estava refletindo aqui o quanto é difícil na atualidade você ser mãe e pai, considerando-se o fator da influência do meio social sobre esse processo educacional. O bombardeio de informações é muito grande junto às crianças, principalmente. É muito comum você ver um nível de agressividade exacerbada em decorrência dos jogos, dos videogames, dos filmes, que lhes são disponibilizados com muita facilidade na atualidade. Augusto Cury, numa palestra que eu tive a oportunidade de assistir lá no Colégio Santa Maria, aqui perto, ele falou que na atualidade está se assassinando a infância. E é verdade. Você não vê mais crianças brincando com brincadeiras que são inerentes à infância, como era na minha época. Você vê hoje crianças conectadas às redes sociais e elas não conseguem mais interagir com a família desde tenra idade. E isso é uma coisa gravíssima, porque, por natureza, nós somos destinados a uma convivência em sociedade. Jamais você pode substituir uma convivência virtual em decorrência da sua incompetência ou incapacidade de se relacionar pessoalmente com as pessoas. Então, é isso que está acontecendo com a nossa infância atual. Você não vê mais crianças jogando bola nas ruas, até porque o nível de violência é impossível elas terem esse tipo de infância. E cada vez mais estão confinadas a apartamentos que são apertamentos. Ou seja, apartamentos que não têm área. A mãe se ausenta por uma necessidade absoluta de trabalho profissional e muitas vezes ela é o arrimo de família. O pai se ausenta, o mesmo nem nunca existiu na estrutura emocional daquela criança. E essa criança fica entregue a uma babá quando a mãe tem condições financeiras para pagar. Quando não tem, fica confinada em locais de agrupamentos de outras crianças sem um atendimento individualizado. E aí, como você vai ensinar uma criança dessa a ser disciplinada diante da vida? E a palavra disciplina é uma palavra-chave para quem deseja progredir espiritualmente, intelectualmente,
afetivamente. Ainda hoje eu falava sobre os bloqueios afetivos e emocionais que todos nós somos detentores. E isso se criou também em boa parte na nossa infância. Ora, nós somos herdeiros da nossa trajetória evolutiva. Nós reencarnamos na atual reencarnação com todas as mazelas e sequelas espirituais, fluídicas e perispirituais. As lacunas que não foram preenchidas ao longo dessa trajetória hoje grita na vida adulta. E não é possível você fazer de conta que não existem problemas na infância. Ora, nós sabemos que as crianças portadoras de déficit de atenção, o TDAH, têm uma enorme dificuldade de se adequar a um planejamento tradicional de qualquer escola. Eu tenho um filho assim. É muito difícil para a professora que não tem especialização pedagógica atentar-se quanto às nuances de uma mente acelerada, que é muito mais acelerada do que qualquer outra mente, porque quem é portador do transtorno déficit de atenção, ele não se enquadra num planejamento tradicional de uma aula. Ele não consegue se concentrar naquilo que está sendo falado. Se não for uma aula dinâmica, uma aula que mexa com as condições de projeção dessa criança, de mentalização dessa criança, de idealização, ela não consegue se concentrar. Se isso acontece com aquele que é portador do TDAH e aquele que é disléxico, que é portador da dislexia, que tem um tempo, um ritmo totalmente diferente das outras crianças. O padrão pedagógico é o padrão que não considera a individualidade e as diferenças de cada um. Isso é muito grave no currículo escolar. Einstein foi considerado uma criatura inapta para o conhecimento até os 10 anos de idade, porque ele não acompanhava o ritmo da turma dele. Os grandes cientistas, se nós formos estudar, eram totalmente inadequados à estrutura escolar. Se você não souber canalizar esse potencial dessa criança, que é diferente de outras crianças, que futuro ela vai ter? Porque o processo do bullying, que é um processo de estigmatização de uma criança, é muito forte. Uma criança que não se enquadra nos padrões normais, comportamentais, tende a ser ridicularizada, escanteada, excluída do grupo social, inclusive dentro da própria escola. Nós temos uma noção do que é assédio moral no ambiente de trabalho, mas temos noção do que é o bullying no ambiente escolar? Quando a criança não tem ainda autopercepção, que ela não tem uma imagem formada sobre ela própria e que a opinião do outro exerce sobre ela uma influência fenomenal, passe várias vezes dizendo que uma criança é burra e ela vai se considerar burra. Diga a essa criança que ela é mal comportada e ela vai absorver o mau comportamento, porque ela vai internalizar o conceito daquele adulto sobre ela própria. Nós adultos somos vulneráveis às opiniões alheias. Que dirá as crianças que não têm a autoimagem firmada? Isso é um processo de ignorância, desconhecimento do universo infantil. Existe um período na fase infantil que é normal a criança ter medo do escuro. É normal ela ter medo de perder a mãe ou o pai. É normal ela ter receio de enfrentar a noite sozinha, de procurar muitas vezes o quarto do pai ou da mãe. E isso é previsto no processo de maturação desta criança. E aí nós começamos a refletir o quanto é difícil você imprimir no processo educacional a devida disciplina. Quem não é disciplinado mentalmente não chega a lugar nenhum. Não consegue ser perseverante em coisa alguma na sua vida. Porque para você ser disciplinado, você tem que ter bons hábitos incorporados à sua vida diária.
E a disciplina nada mais é do que a repetição de bons hábitos. Diga a essa criança que ela não deve chamar palavrão. Repita isso quantas vezes se fizerem necessárias. Mas você, pai e mãe, tem que dar o exemplo de não chamar palavrão. Não adianta você ter um discurso desassociado da sua prática junto a esse filho. Ora, se você não deseja que esse filho se torne no futuro alguém que possa se perder nas drogas, você não pode ser usuário de drogas. Se você não deseja que ele se torne um fumante, você não pode fumar na presença dele, porque isso se tornará um hábito natural para ele. São tantas as nuances no processo educacional que nós muitas vezes nos perguntamos se nós estamos realmente educando os nossos filhos. Se estamos ensinando a eles o que significa amar ao próximo como a si mesmos. Imaginemos numa festa de criança, onde vai se cantar o parabéns, e você, como mãe, é a primeira a estimular essa criança a pegar o maior número de brigadeiros que está sobre a mesa. Você desconhece que existem outras crianças que precisam ali também pegar aquele brigadeiro. Ou seja, quanto mais você estimular o processo do egoísmo nessa criança, mais ela se tornará egoísta. Se você não deseja que no futuro ela lhe abandone na qualidade de mãe ou pai, não seja você a abandonar o seu pai e a mãe perante ela. Porque ela vai internalizar isso como algo natural. Se minha mãe fez, eu também farei com ela. Ora, nós estamos o tempo todo dando exemplos para as nossas crianças. Não existe nada mais triste do que uma criança vir a dizer: minha mãe não me abraça. Meu pai não me abraça. Eu não recebo um elogio da minha mãe, eu não recebo um elogio do meu pai. Essa criança vai carregar por toda a vida essa lembrança. Eu me lembro que uma certa feita, na consulta, alguém me dizia: eu não suporto quando o meu filho deita na minha cama. Eu tenho uma certa ojeriza por ele. Por mais que ela lutasse, ela não conseguia vencer esse sentimento de antagonismo contra aquela criança. Isso é fácil lidar? Claro que não. Nem sempre os elos consanguíneos correspondem à parentela espiritual. Muitas vezes você é o pai e a mãe, mas você não tem afinidade nenhuma com esse filho ou com essa filha. Ou o mesmo filho não tem afinidade com a mãe e tem com o pai e vice-versa. Ora, construir uma relação é tijolo após tijolo. Você tem paciência para uma construção verdadeira de um relacionamento duradouro? Ou será que a sua concepção de relacionamento é uma concepção transitória? As relações são passageiras e eu não me dedico a elas, porque para me dedicar exige esforço. Para me dedicar a essa relação exige doação. E eu não estou disposto ou disposta a doar-me. Uma mãe que sai para as noitadas, costumeiramente deixando seus filhos entregues, eles sentem. Claro que sentem. Isso não quer dizer que essa mãe ou esse pai não tenham direito de ter a sua vida social. Mas lembre-se que você já é ausente por demais da vida dos seus filhos. As horas que você passa junto a eles são mínimas, considerando-se a necessidade deles próprios. Talvez você não tivesse tido essa infância que seus filhos estão tendo agora. Talvez sua mãe tenha se feito muito mais presente do que na atualidade. E você está preparada para a missão da maternidade? Você está preparado para a missão da paternidade? Você tem noção do que significa isso? A maior missão que um ser humano possa desempenhar na face do planeta Terra chama-se maternidade e paternidade. Por isso que não é a qualquer um que é dado essa missão. Ora, na contabilidade divina, a quantidade de horas que você dedicou-se a seu filho e a sua filha é muito superior e multiplicada à quantidade de horas que você dedicou apenas a alguma coisa que não tinha maior sentido.
Mas lembre-se, aquele ser humano é incompleto. Você tem que estar atenta e atento aos detalhes. Eu trabalhei 13 anos com adolescentes infratores. Vi de tudo que vocês possam imaginar. Com crianças abandonadas também. Eles têm lacunas que não foram preenchidas. E que o peso da sociedade sobre eles é algo insuportável. Porque eles não vivem no futuro, eles vivem apenas o presente. Eles não têm perspectiva do amanhã. A vida para eles, muitas vezes, assemelha-se a um tubo de cola de sapateiro. Tubo de cola, que eles são viciados. E tantas outras drogas que eles usam. Prostituição para eles, muitas vezes, nada mais é do que o meio de se adquirir a sobrevivência e adquirir as drogas que eles colocaram como o alvo, centro da vida emocional deles. As pessoas perderam os valores. Para eles, o foco da atuação e do centro de suas vidas é a droga. E eles, na dependência emocional em relação àquela droga e orgânica também, eles são capazes de matar o outro por causa de uma cola. Simples assim. Quantas vezes eu atendi adolescentes que me disseram, ele não quis me dar a cola de sapateiro, eu matei ele com um gargalo de garrafa. E dizem isso de uma forma muito natural, que até nos escandaliza. Nós que nos dizemos sociedade, mas que esta sociedade, os párias da sociedade estão a conviver conosco e poderão transformar os nossos filhos em outros párias. Cuidado! Eu vi há pouco tempo atrás uma foto de uma ex-modelo famosíssima que hoje é viciada completamente no crack. Só 10 minutos? E passou rápido. Deixa eu concluir. Eu estava até inspirada. Essa modelo era viciada e é viciada no crack. E vive naquela zona chamada Cracolândia de São Paulo. Vocês já ouviram falar? Eu conheci de perto. Mas olha, vocês não têm noção o que significa a vida numa Cracolândia. A moça está completamente desfigurada. Nada comparacia ao que era. E era uma moça de classe média alta, que abandonou tudo em função do crack. E isso pode acontecer com meu filho e minha filha. Imagine a necessidade da estrutura emocional que poderá blindar esse jovem ou essa jovem quanto às possíveis influências do meio. Não é fácil. Nós vivemos numa cultura do corpo, da imagem. A essência, o espírito nada vale. Quando é o contrário, o corpo é transitório, o espírito é eterno. Nós cultivamos o tempo todo as coisas materiais e nós passamos isso para os nossos filhos. Eu me lembro que uma das jovens que eu atendi era prostituta e ela fazia programas porque ela queria se sentir abraçada no ato sexual. Algo incrível, porque ela dizia que o pai dela nunca abraçou ela, nem a mãe. E ela transferia para os distúrbios sexuais a carência emocional e afetiva que ela era portadora. Isso é muito grave. Vejam, nós vivemos numa sociedade repleta de mazelas. Se fala sobre o amor, mas não se quer pagar o preço por amar o outro. Você não está disposto a dar o exemplo de amor incondicional. Porque o amor incondicional não coloca condições. Se o amor incondicional é incondicional, sem condições de. Você não limita a sua dedicação ao outro pela troca que você possa ser beneficiado. Você simplesmente ama. Nós estamos longe desse patamar do amor incondicional. O egoísmo está entranhado no nosso psiquismo. E nós passamos isso para os nossos filhos. Não há uma regra matemática de como educar. Mas não pode haver um processo de educação desassociado do ser humano. Aquela criança, antes de receber jogos de videogames, antes de estar conectada aos tablets e computadores, ela quer sua atenção.
Vai me controlando, viu? Que eu não sei ali pelo horário. Desde hoje que me paro. Então, ela está condicionada, muitas vezes, a substituir nos relacionamentos virtuais o que não recebe no atendimento presencial. Quantas dessas crianças ingressam na pedofilia? Quantos desses jovens tornam-se vítimas da pedofilia também? Nós estamos recebendo notícias o tempo todo na condição de ouvidoria geral do Estado de situações as mais calamitosas que ocorrem, muitas vezes sem que a mídia, a imprensa divulgue. Pessoas que são assassinadas por outros estupradores, por criaturas completamente deturpadas, amoralizadas, sem noção de moral e ética nenhuma. Jovens que marcam encontros através do Facebook e redes sociais e que morrem vítimas das perversões sexuais desses mesmos encontros que ilusoriamente elas desejavam encontrar o príncipe encantado. Então é esse mundo que nós temos que estar atentos, com cuidado, investigar o que o nosso filho está acessando rotineiramente, conversar com ele, conquistá-lo através da amizade, através da confiança, porque se em tenra idade você não é amigo do seu filho, não se tornará adulto na fase adulta, porque não foi construída a relação muitas vezes ao longo dos anos. Vamos estruturar o campo emocional dessa criança, mas para isso nós temos que ter o Cristo de Deus em nosso coração. Porque desassociados da espiritualidade, eles não terão a blindagem necessária para não se deixar enveredar no campo da sexolatria e da drogadição. Me lembro na minha época do contato, minhas amigas muitas vezes iam fumar maconha no banheiro do colégio, no intervalo das aulas. Uma amiga minha bebia todos os dias nos bares próximos ao colégio Contato. Eu nunca ingeri um copo de bebida alcoólica e não ingeri porque não gostava, não achava bonita, é porque eu não gostava. Mas você tem que ter estrutura emocional para resistir. Era muito comum naquela época jovens se enveredarem no alcoolismo. Faz um bom tempo, né, isso? Um bom tempo. Hoje são outras drogas, né? Mas o álcool também está em alta. O problema é o excesso. É essa ausência, essa lacuna que não foi preenchida emocionalmente e espiritualmente, que faz com que você busque, através das drogas, aquilo que você não encontra dentro de si próprio. Essa incompletude espiritual leva-lhe muitas vezes, através de um processo ilusório, buscar no outro a tábua de salvação, que você não encontra força moral dentro de si mesmo. Você é um barco que não tem um roteiro a seguir, naufraga, é arrastado pelas tempestades, pelas ventanias da vida. Qualquer coisa faz com que você naufrague, porque você não tem estrutura emocional para suportar, inclusive, as perdas que são naturais na vida. Nós estamos preparados para perder. Nós estamos preparados para não sermos vencedores em todos os aspectos da nossa vida. Ou será que nós aprendemos apenas que teremos que ser sempre os vencedores? A perda também é educativa. A não correspondência de um amor lhe ensina. A frustração e a decepção lhe ensina. Talvez mais do que qualquer livro que você venha ler. Muitas vezes, quando você se decepciona pela infidelidade ou traição do outro, você aprende o significado da fidelidade. E aprende as consequências de uma traição. Você sofre em você próprio os resultados de um erro alheio. E aí você começa a descobrir que não é fácil conquistar uma amizade e não é fácil construir uma relação. Para se construir uma relação requer muita paciência, muita dedicação. Mas lembrem-se, jamais o outro lhe completará. Porque o outro é incompleto por essência. Duas criaturas incompletas desejando construir um projeto a dois. Imaginem os percalços que não vão enfrentar juntos ou mesmo separados. Só Deus nos completa.
Só Ele, em sua magnificência, é capaz de preencher as lacunas existenciais, emocionais e espirituais que existem no nosso psiquismo. E se nós somos aquele navio que não sabemos aonde queremos aportar, qualquer caminho nos servirá. Será? O preço que se paga pela autenticidade não é fácil. Você ser autêntico é você ser verdadeiro. E ser verdadeiro significa dizer não quando alguma informação ou atitude alheia vai contra seus valores e princípios. Jovens se tornaram para acompanhar os namorados. Jovens enveredaram na prostituição para poder proporcionar às suas namoradas uma noitada, uma vida social alta, de alto poder aquisitivo. Quando eu frequentava a academia Corpo Livre, tinha lá uma moça belíssima, muito bem feita de corpo, mas uma garota de programa. Por que aquela jovem tornou-se uma garota de programa? Se ela era universitária, tinha um corpo bonito, tinha uma aparência bonita, mas tornou-se uma garota de programa. E não estamos aqui a julgá-la, nem dizer que ela não tem mérito. Estamos a falar sobre um conflito que existe na nossa sociedade. O pai e a mãe daquela jovem sabem que ela era uma garota de programa e ainda é uma garota de programa? Será que sabem? Quantas dessas jovens hoje tornaram-se garotas de programa e os pais não sabem? Porque simplesmente não tem tempo para conversar com seus filhos, acompanhá-los, saber quem são as amizades, com quem estão andando, para onde estão andando, como estão andando. Ausentam-se, porque a ausência é a coisa mais fácil que você pode optar. Numa relação a dois, ser ausente é o caminho mais simples. É o que dá menos trabalho. Eu me ausento porque não assumo responsabilidade. Mas você, enquanto pai e mãe, você é responsável pelos seus filhos, sim. Ora, se no mundo espiritual as mães choram pelos filhos, que dirá nós que somos mães encarnadas? Se no mundo espiritual as mães oram, interferindo positivamente na vida dos encarnados de seus filhos, que dirá nós? A responsabilidade é minha, babá nenhuma poderá assumir a minha responsabilidade. É intransferível a minha maternidade. A responsabilidade por ser educadora do meu lar é minha, não é de ninguém. As pessoas estão para auxiliar, não para me substituir na responsabilidade de educar os meus filhos. E se eu estive, que eu assuma-os como verdadeiros filhos. E não simplesmente fique a me lamentar, porque na minha vida de solteira, eu tinha a liberdade que hoje eu não tenho, privada. Porque eu preciso muitas vezes dormir 10 horas da noite e 9 horas da noite e botá-los para dormir. E não posso frequentar a noitada. Mas foi opção minha, eu me responsabilizo por isso. E se eu não aprendo a amá-los incondicionalmente, a quem eu vou amar incondicionalmente? Se eu sou incapaz como mãe de amar um filho incondicionalmente. O amor materno é o amor mais sublime que uma mulher possa sentir. No amor materno, você é capaz de tirar sua roupa, dar a sua comida para um filho. Você chora quando seu filho chora. Você passa noites acordada quando seu filho está doente. Você ora a Deus todos os dias por esse filho. Você se emociona pelo sorriso dele. E você se entristece pelas perdas e limitações que ele ainda enfrenta. Esse é o amor incondicional. Se como mãe eu não sou capaz de sentir isso, quando eu sentirei por alguém? É o fracasso total moral de um ser que assumiu a responsabilidade perante Deus de conduzir uma criança para Deus. Vejam que responsabilidade. Eu assumi o compromisso com Deus de conduzir o meu filho para Ele. E eu simplesmente me esqueço dessa responsabilidade. Me esqueço que eu assumi esse compromisso, porque me é pesaroso. É mais fácil que eu complemente, que eu substitua essa lacuna através de presentes materiais. O meu filho precisa de mim e ninguém vai me substituir. Vamos amar os nossos filhos enquanto é tempo, porque poderá ser que amanhã não haja mais tempo. Poderá ser que amanhã eu não tenha mais ele na minha convivência.
E eu guardarei uma lamentação, um remorso, uma saudade que não terá remédio que cure a minha ausência como mãe ou pai. Quando eu tive a oportunidade de amar, eu não amei. Quando eu tive a oportunidade de abraçar, eu não abracei. Quando eu tive a oportunidade de dizer, você é meu filho, meu tesouro, o ser humano mais importante que Deus me deu, eu não disse. E aí fica o remorso pelo não dito, pelo que não foi feito, em tempo hábil. Porque se os pais não fazem isso, as ruas acolhem esses filhos e acolhem com maestria, com maior, digamos assim, sabedoria do que nós não temos e não somos capazes de ter. Vamos resgatar as nossas relações enquanto é tempo, sim, mas através do nosso exemplo. Se eu desejo ter um filho educado, que eu seja o exemplo da educação. Se eu desejo ter um filho disciplinado, que eu seja o exemplo da organização dentro da esfera, da microesfera do meu lar. Se eu desejo que esse filho desperte para Deus, eu vou introduzi-lo no Evangelho do Lar, eu vou introduzi-lo na reunião da evangelização infantil, eu vou conversar sobre os assuntos espirituais, eu vou fazer com que ele desperte o ser espiritual que existe dentro dele. Se eu desejo que ele tenha sensibilidade social, eu vou levá-lo para os trabalhos coletivos sociais ou assistenciais. Eu vou ensiná-lo que a dor dele não é maior do que outras dores. Vou mostrar a ele que ele é rico de oportunidades, quando muitas vezes outras crianças não têm as mesmas condições que ele próprio tem. Nada melhor para uma criança do que você levá-la para um abrigo de crianças, para ela visualizar o que significa crianças levantando os braços pedindo para você abraçá-las. Porque elas não têm pai, não têm mãe e não têm família, não têm referência familiar alguma. Então o exemplo fala muito mais alto. Se eu desejo que eles tenham a sensibilidade social, vou levá-los para distribuir sopa nas ruas, para criaturas que não poderão recompensá-lo pelo trabalho que ele venha desempenhar, silenciosamente, ocultamente. E assim nós vamos construindo aos poucos uma condição de cidadania, uma conscientização. Eu desejo que ele seja um adulto digno, eu não posso ser exemplo da corrupção. Eu desejo que ele seja uma criatura honesta, eu não posso ser o exemplo da desonestidade. Eu tenho que exemplificar aquilo que eu prego junto a essa criança. E aí eu queria tocar num aspecto agora muito delicado, que se chama ausência paterna. Quantos pais são ausentes na educação dos seus filhos? Quantos pais transferem para as mães a responsabilidade de educá-los e orientá-los? E quando os casamentos se acabam, quantas lutas não são enfrentadas por essas crianças? Quando muitas vezes veem sua mãe constituindo novo relacionamento, seu pai constituindo novo relacionamento, outras crianças nascendo e eles tendo que dividir o amor paterno e materno com outras crianças. Quando eles sequer têm o amor deles para si mesmos, não é fácil. O divórcio não é um processo fácil para a infância. Vocês concordam? É claro, se não existe mais amor entre os pais, é necessário que o divórcio exista. Mas é a última opção. A primeira e segunda opção é tentar haver a reconciliação. Se não é possível, que haja o divórcio amigável. Nunca um pai usar um filho contra a mãe. Nunca uma mãe usar um filho contra um pai, como se estivessem a disputar o sentimento filial. No final das contas, aquele filho não se sente amado nem pela mãe, nem pelo próprio pai. São esses desajustes familiares que interferem na nossa vida adulta. E aí nós não compreendemos o porquê de nós convivermos com adultos tão complicados, tanto neuróticos, frustrados,
decepcionados com os relacionamentos, incapazes de superar a própria decepção e frustração, repetindo indevidamente as relações frustradas, sem se aperceberem que eles são os causadores dessas relações frustradas. Muitas vezes uma terapia psicológica é urgente na fase infantil. Se eu como mãe, eu como pai não consigo dar conta do meu filho, eu preciso recorrer a uma ajuda externa. E aí entra o psicopedagogo, entra o psicólogo, entra o psiquiatra e tantos outros profissionais, para que possa haver o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, que não é fácil, mas nós temos que recorrer. Nem tudo é obsessão. Tem crianças que trazem propensões para o desequilíbrio. Tem crianças que têm todas as oportunidades e não conseguem ter uma vida normal. Tem crianças que reencarnam com lacunas e sequelas espirituais. E você tem que estar atento a isso. Nem tudo é obsessão. As causas dos nossos sofrimentos são oriundas do nosso espírito. A obsessão, ela existe como um acréscimo da bondade divina para despertar em nós a necessidade da vigilância, do orai e vigiai. Mas elas não são as causadoras dos desastres emocionais da nossa vida. Quantos de nós espíritas transferimos para os espíritos a responsabilidade dos nossos fracassos? A responsabilidade, em primeiro lugar, é nossa. Nós somos responsáveis por esses fracassos. Imprima na mente juvenil de um adolescente que ele merece ser feliz, ele merece ser amado, ele merece ser cuidado, ele merece atenção, ele merece enfrentar as boas oportunidades da vida, ele é merecedor da vida. Não imprima um outro discurso diferente. Ele não merece ser amado, ele não merece atenção, ele não merece as oportunidades. Quantos de nós fazemos isso? Sem querer, estamos transferindo para os nossos filhos os nossos maus hábitos. Todos nós merecemos ser amados. Todos nós desejamos ser admirados. Todos nós desejamos amar. Todos nós desejamos conviver com a beleza, com a virtude, com o progresso moral e espiritual. Todos nós desejamos nos intelectualizar. Todos nós desejamos ascender intelectualmente. Todos nós desejamos compreender mais sobre os enigmas da vida. Nós desejamos a felicidade. Por que é que nós imprimimos nas nossas crianças que eles não merecem ser felizes? Por um mau comportamento que eles estejam tendo no momento atual. A personalidade é diferente da essência espiritual. A personalidade é uma característica transitória, mutável. A atual personalidade não significa que será eterna. Minha personalidade atual será diferente daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Porque alguma coisa eu acrescentei, alguma coisa eu aprendi, alguma coisa eu modifiquei. A personalidade é mutável. Os valores conquistados são eternos, diferentes da nossa personalidade. A nossa personalidade poderá se caracterizar por sentimentos de conotação perturbadora. Esses sentimentos de conotação perturbadora são transitórios, uma vez que você consiga tratá-los em tempo hábil. Se eu tenho um complexo de inferioridade internalizado no meu psiquismo, eu posso me libertar desse complexo de inferioridade, trabalhando a minha autoestima. Se eu tenho um mau hábito da desonestidade, eu poderei no futuro me tornar alguém honesto. A desonestidade é transitória, a honestidade é eterna. Uma vez conquistada, você não a perde. Então, nessa perspectiva da personalidade transitória, você deverá trabalhar as possibilidades do outro. Como é que eu posso trabalhar as possibilidades do outro se eu não enxergo as minhas possibilidades? Não é?
Como é que eu posso estimular o outro na esperança da ascensão e aquisição evolutiva se eu não enxergo em mim que eu sou um ser com possibilidades e potencialidades? Os limites, as grades existenciais, emocionais, eu construí. Se eu construir meus limites, cabe a mim derrubá-los, quebrar os paradigmas e além das limitações, ou seja, uma ave quanto mais poderosa e forte, maior o voo que ela dá. Se eu desejo ser essa ave que é extremamente forte, que ela consegue alçar um voo muito mais amplo do que um passarinho comum, eu tenho que estruturar o meu lado emocional para que o mundo externo não exerça sobre mim uma influência indevida. Não é que eu vá me tornar neutro à influência externa, apenas eu tenho uma autoimagem consolidada e construída que me leva a exercer uma blindagem sobre essa interferência do meio, para que a interferência do meio não me atinja com tanta facilidade, tornando-me vulnerável ao mundo externo. É essa concepção que a gente tem que trabalhar com os nossos filhos. Imprimir boas ideias. Hoje, lá na vivência da acupuntura, eu achei muito interessante que apareceu um índio que já me apareceu várias vezes. Pegou nas minhas mãos, tinha lá a fogueira em desdobramento, pegou as minhas mãos e disse assim: repita comigo, você é forte. Repetiu 4 ou 5 vezes essa frase. E eu dizendo, eu sou forte. Eu sou forte. Aí no final ele disse, repita comigo, você é guerreira. E eu disse, eu sou guerreira. E aí aparece a geisha Sakati, que é a japonesa, nossa amiga, né? De muitos anos atrás. Uma geisha, completamente vestida como geisha, uma japonesa. E ela se apresentou a mim e disse assim, parabéns pela verdade. Pela capacidade de você ser verdadeira. A capacidade de ser verdadeira significa que eu posso dizer algumas coisas que o outro não quer ouvir. O problema não é dizer algumas coisas que o outro não quer ouvir, é como você diz. Quando você diz com amor, você quer ajudar o outro. Mas você não deixa de prestar o testemunho da verdade. Ser verdadeiro. Primeiro desafio do espírita. Ser verdadeiro para si próprio, não é para o outro apenas, para si. Quais são os meus limites? Quem sou eu? O que eu sinto? O que eu penso? Como eu ajo? Minhas incongruências? Quais são meus desequilíbrios? Minhas más tendências? Eu tenho que ter meu autodiagnóstico. Se eu tiver meu autodiagnóstico, a opinião do outro não me terá mais tanta influência, porque eu já sei quem sou eu. Eu sei qual é o meu calcanhar de Aquiles, meus pontos vulneráveis, minhas limitações, minhas deficiências. E aí a geisha Sakati pegou nas minhas mãos, sorrindo e disse, parabéns. Aí foi quando eu disse para ela, mas nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir a verdade. E aí ela me respondeu com muita sabedoria, o problema não é seu, o problema é delas. Seja você verdadeira. Ser verdadeira significa você estar autoconsciente do que você diz. Você não entra em contradição em momento algum. O seu testemunho, a sua fala não entra em contradição com o que você é. Ser verdadeiro significa que você acredita naquilo que você está dizendo, o que não significa que você seja o exemplo da perfeição. Mas você tem um norte a seguir. Ser verdadeiro significa que você ama a verdade acima de tudo. Eu não quero que pessoas me elogiem falsamente. Eu não quero que pessoas tenham amizade que não são verdadeiras. Eu não preciso de quantidade de amigos, eu preciso de amigos verdadeiros. E amigos verdadeiros são aqueles que me acompanham na alegria e na dor, no sucesso e no fracasso. E que dão testemunho da amizade, me abraçando, quando muitas vezes sinto-me fracassada diante da vida. Esse é o amigo verdadeiro que nós precisamos aprender a construir este significado e sentido de vida. Ser verdadeiro é você ser capaz de assumir sua deficiência. Como hoje eu dizia, eu não consigo lidar com a ingratidão. A ingratidão é algo que me fere. Porque o ingrato é aquele que não reconhece o bem que você fez.
É aquele que lhe devolve com ingratidão o amor que você se dedicou. Isso me magoa. Se eu dissesse que não me magoava, era mentira. Então eu estou mentindo para o outro e mentindo para mim. Eu tenho que admitir que a ingratidão me magoa. O que é que nós somos capazes de fazer nas nossas relações? Eu faço questão de menosprezar o outro. Eu faço questão de ser indiferente ao outro. Eu faço questão de dizer ao outro que o outro não tem valor algum para mim. Eu faço questão de simplesmente escandalizá-lo e humilhá-lo, simplesmente para me sentir por cima em relação a ele. Que tipo de sentimento mesquinho é esse que nós sentimos? Por que você não age o contrário? Você deseja a amizade do outro, seja você amigo verdadeiro do outro. Você deseja ser uma pessoa confiável, você transmita confiança para essa pessoa. Você deseja muitas vezes construir relacionamentos duradouros, seja você a estrutura de um relacionamento duradouro. Se o outro não for capaz de lhe corresponder, o problema é dele, a deficiência é dele, não é sua. O que não pode haver é você retribuir com pedra a pedra que você recebeu. Isso é a imagem anticristã. E eu discutia hoje o que é ser cristão. Ser cristão é você simplesmente professar uma crença, mas essa crença não tem um embate, não tem uma influência sobre a sua vida comportamental. Você é incapaz de se tornar uma abundância para as pessoas. Você não é capaz de socializar, de compartilhar, de auxiliar o outro. Então, se você deseja que sua vida emocional se transforme interiormente, mesmo que seja movida pela decepção e pela frustração, chegará um ponto que o outro não vai exercer mais poder nenhum sobre você, porque você se autoestruturou. E nessa autoestruturação nós levamos muitas quedas. Nós passamos por muitos fracassos, mas a escada é longa, a trajetória é infinita. E nós somos capazes. Há 10 anos atrás, nós éramos diferentes do que somos hoje. Daqui a 10 anos, seremos muito diferentes do que somos atualmente. Certa feita, a Edneide fez uma palestra aqui, falando dos dramas que ela enfrentou, com o câncer que ela teve, e eu vi o exemplo da superação. Nós somos capazes de superar as adversidades. Nós temos raciocínio, discernimento, inteligência, sensibilidade, muito mais do que muitas outras pessoas. Nós temos acesso a uma escolaridade, temos casa, transporte coletivo, água encanada, potável, alimentação, acesso às tecnologias de informações. O que é que nós estamos fazendo com o manancial de recursos ao nosso dispor? Se eu sou espírita, eu sou cristã, eu devo transmitir boa esperança, palavras de encorajamento, palavras de fortalecimento às criaturas, porque eu sou fortalecida todos os dias. Isso é uma mudança substancial. Ora, se eu tenho acesso a tudo isso, eu não posso ser um bom profissional apenas. Bom profissional, o mercado está cheio de bons profissionais. Eu tenho que alçar a metacompetência que vai além da competência. O que é o profissional metacompetente? É aquele que quebra todos os paradigmas do cumprimento do dever. Ele vai muito além do cumprimento do dever. Ele é inovador, empreendedor, criativo, ele ama com paixão o que faz. Ele produz muito mais do que simplesmente o que é contratado para cumprir determinadas atribuições na sua empresa ou no seu órgão de trabalho. Mas o metacompetente só se transformou como metacompetente porque ele ama o que ele faz. Eu só posso ajudar o meu filho resgatando-o desta sociedade doentia se eu tiver a luz do Cristo à minha frente. Quem de vocês assistiu aqui o filme Irmã Dulce? Vocês viram? Poucas pessoas, né? Vocês viram o exemplo de dedicação da Irmã Dulce com aquele jovem? A dedicação dela com ele, quando ele enveredou nas drogas, enveredou na bebida alcoólica, ela foi atrás e dedicou-se a ele. É incrível, é emocionante a capacidade de doação de amor que ela teve àquela criatura e às outras pessoas.
E aí eu queria concluir a nossa mensagem. Está na hora, não? 5 minutos. Eu queria concluir a nossa mensagem dizendo que quem ama, serve. Quem ama, cuida. Quem ama, dedica-se. Quem ama, compreende. Quem ama, tolera. Quem ama, se sensibiliza com o outro, na dor e na felicidade. Quem ama, doa-se. Quem ama, apaixona-se. Quem ama, vai além da convivência rotineira diária. Quem ama, transcende na própria essência do amor. Porque o amor é capaz disso. O amor faz com que você retribua com a flor o espinho que você recebeu do outro. É fácil? Uma rosa tem o perfume que é inigualável, mas tem espinhos. Em alguns momentos teremos o perfume da rosa, em outros muitos, os espinhos que ela carrega. O outro merece o nosso espinho? Não. Eu assisti, Teca, um vídeo lá no Facebook, a coisa mais linda do mundo. Um dono abraçado com um cachorro e o cachorro fazendo um cafuné no dono. A coisa mais linda. Ele estava abraçado com as patas e ele lambia a careca do dono. E ali lambia, e lambia, e lambia. E aí eu postei lá. Os animais nascem com a condição de amar que o ser humano muitas vezes passa a vida inteira para aprender e muitas vezes não aprende. Por isso que é tão transitória a vida do animal. E que fidelidade o animal tem a seu dono, não é? Muitas vezes o dono afasta o cachorro vem. Muitas vezes o dono abandona o cachorro e quando reencontra o cachorro pula em cima do dono como se nada tivesse acontecido. E nós carregamos mágoas anos a fio. Nós nos afastamos dos entes queridos com a maior facilidade do mundo. Abandonamos filhos, marido, mulher, família e abandonamos a nós próprios em primeiro lugar. Chega de tanto abandono. A proposta agora é inclusão. Vamos aprender a incluir. Incluir é difícil. Incluir requer silêncio. Incluir requer perdão. Incluir requer compreensão e tolerância, amorosidade e carinho. Vamos incluir os nossos filhos na nossa vida afetiva. Se nós não incluirmos esses filhos, a vida incluirá eles. E aí no futuro, no mundo espiritual, retornaremos não apenas como médiuns fracassados, espíritas fracassados, mas mães e pais fracassados. Num desses desdobramentos, eu fui levada numa região espiritual, onde existiam várias mulheres que adotaram crianças, tipo creche no mundo espiritual, como seus filhos. As crianças de tenra idade que morrem abruptamente precisam ser acolhidas no mundo espiritual. Vocês sabem disso, não é? Existem hospitais, existem institutos educacionais que se especializam pelo abrigo dessas crianças. O bônus hora de uma mulher dessa no mundo espiritual é contabilizado muito a mais do que qualquer outro tipo de tarefa que ela pudesse realizar. E nós visitamos várias alas desses institutos, incrível! E numa dessas regiões nós encontramos a diretora do abrigo, daquele instituto, sendo homenageada por um coral de crianças que era tratada e atendida naquele local. Vocês não imaginam a beleza, é emocionante, é emocionante. Se vocês não souberam, agora recentemente várias crianças foram decapitadas. Crimes absurdos, hediondos em nome de uma religião. O mundo está em convulsão espiritual. Nunca se ouviu falar em tantos focos de guerra como na atualidade. 68 focos de guerra, nós precisamos fazer alguma coisa.
Nossa oração é fundamental. Os médiuns que têm a oportunidade de atender e assistir os espíritos que desencarnam prematuramente, vítimas desses assassinatos coletivos cruéis, nós precisamos trabalhar e ajudar essas equipes espirituais. Na Síria, no Afeganistão e nos países palestinos existem tendas espirituais de espíritos especializados no desencarne coletivo dessas sociedades e grupos. Então nós precisamos ajudar. Em Angola, a quantidade de mutilados é algo inconcebível, vítimas de guerra. Então nós precisamos ajudar essa coletividade. Ora, se eu não posso ir para a Síria, para a Palestina, mas eu posso, como médium, como trabalhador de uma casa espírita, orar em benefício dessas entidades. Porque se fosse um filho meu, o que eu não iria fazer? Eu presenciei o assassinato de uma mãe com um filho, uma coisa terrível. Um homem encapuçado meteu bala na testa da mãe e depois matou o filho. E presenciei o desencarne da mãe com o próprio filho. Algo assustador, ela estava enlouquecida espiritualmente. E nós tivemos que aplicar um passe para ela adormecer e ser levada por equipes espirituais para um hospital no mundo espiritual. Então são esses trabalhos que qualquer um de nós pode fazer, não apenas um ou outro. Nós podemos fazer, mas se especializem como médiums, se especializem na mediunidade, entreguem-se na mediunidade para as equipes espirituais, confiem na assistência espiritual, estudem cada vez mais, aprimorem-se no canal mediúnico para a devida sintonia com a espiritualidade. Lembrem-se que como médios vocês serão concitados a trabalhar e a colaborar em qualquer momento de suas vidas. Poderá ser numa praia, poderá ser num agrupamento, em qualquer outro local. E nesse sentido nós temos muito a fazer. Encerrou, não foi? Agradeço profundamente a paciência que tiveram de nos escutar. Muito obrigada. Caríssimos irmãos, vamos envidar esforços, para incluir no nosso repertório emocional os ensinamentos transmitidos pela nossa querida irmã Carla Júlia. E nesse clima de harmonia nós passamos a palavra para o nosso caro irmão Valdenísio, para que o mesmo profira a prece final.